Olá, pessoal, vamos lá. Módulo 8, né? Questões FCC. Questão 1. A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, sim, e tem por objeto exclusivo, aí fica estranho, o pagamento de tributo e penalidade pecuniária, né? Faltou a penalidade pecuniária. Vem na mente logo aí, né? Quando você lê muito CTN, né? Lê várias vezes. Então, na hora você sente aí a falta de alguma coisa. Ou penalidade pecuniária. E extingue-se com a prescrição, não. Extingue-se com o crédito. Prescrição, não, né, gente? Prescrição, não. Prescrição é cobrança, né? Prazo para cobrar. Errado. B. Surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto pagamento de tributo, sim, ou penalidade pecuniária, isso, e extingue-se com o crédito decorrente. Perfeito, letra B. C. Surge com a ocorrência do fato gerador, sim, tem por objeto a obrigação acessória de prestar informações quando solicitada, aí não, né, gente? Obrigação acessória, acessória, né? Obrigação principal, principal, né? Pagamento, obrigação. Então, obrigação acessória. No caso de o descumprimento, aí surge uma, né, obrigação tributária principal de pagar uma multa, de pagar. Então sempre vai ir para pagar, né? D. Pode se confundir com obrigação acessória? Não, nunca. Sobretudo para efeitos de pagamento da penalidade decorrente do descumprimento, né, considerada a independência. São independentes, sim, né? Obrigação, elas são totalmente independentes uma da outra. Inclusive, quem tem imunidade, né, para pagar certos tributos tem que cumprir normalmente, mas pode se confundir. É isso aqui ficou aí, né? O erro aí. Letra E. Tem como fato gerador situação que, na forma do regulamento, gente, a obrigação tributária principal é pagá-lo, tem que ser lei, né? Na forma de regulamento, impõe a abstenção de ato, né? Não, isso aqui, gente, é fato gerador da obrigação acessória, né? Configura a obrigação acessória. Então, letra B aí, questãozinha meio, né? Como ela não trata, né, literalidade assim, pura e simples, aqui sim, é pura literalidade aí, né? Lá do CTN, onde? CTN, o artigo 113, né? Artigo 113 aí que nós estamos conversando, ok? Vamos lá, questão 2. Sobre o fato gerador da obrigação principal, conforme determina o CTN, né, a previsão legal e a atividade administrativa respectiva são condições indispensáveis à sua ocorrência. Previsão legal, sim, né, mas a atividade administrativa não precisa para ocorrer o fato gerador, né? O fato gerador é aquilo que está lá na lei e aquilo que ocorre. Aí sim, mas depois vem o lançamento, né, que vai gerar ali o crédito tributário, né? Então, ó, B, trata-se de situação de fato legalmente qualificada e assim reconhecida por ato administrativo. Não só situação de fato, né, gente, como situação jurídica também. Artigo 116, né? Tá assim, dá um conceito, mas não é só isso, né? Então, artigo 116 aqui. Se sua ocorrência depende de qualquer caso de fato jurídico único e instantâneo, não, gente. Não existe isso aqui lá no CTN. Existem situações lá, né, de condições sendo resolutória, a condição sendo suspensiva, né? Tem fato gerador que ele ocorre durante o ano, né, todo, né? Ele é contínuo, então é estranho isso aí, né? Basta ler o CTN, você, fato jurídico único instantâneo, não, isso não existe no CTN. De sua ocorrência não depende de lei, deixa de brincadeira, mas da declaração do contribuinte, né? Letra E, trata-se de situação definida em lei como necessária e suficiente a sua ocorrência. Pronto. Olha aí, se contrapôs ao A, né? O A diz que ó, previsão legal e atividade administrativa são condições para ocorrência do fato gerador, não. E não é, trata-se da situação definida em lei como necessária e suficiente sua ocorrência. Ser proprietário de veículo, ser proprietário de casa, obter renda, né? Vender mercadoria, fazer circulação de mercadoria. Então,
Tem que estar lá claramente. Ocorreu, pronto. Houve a subsunção, né? Do fato à norma. Beleza? Questão 3 aí. O Código Tributário Nacional estabelece que a autoridade administrativa poderá desconsiderar os atos do negócio jurídico praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária. De acordo com o referido código, a norma retrotranscrita não poderá ser aplicada sem prévia autorização judicial. Gente, isso aqui é artigo 116, né? Artigo 116. Literalidade. É o parágrafo único 116, né? Tá batido isso aí. B. Poderá ser aplicada desde que sejam observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. É o que tá dizendo lá no parágrafo único. É auto-aplicável, independente da observação. Não, porque no final dela tá falando aqui, ó. Eu vou ler, né? A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de simular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Observado. E essa lei ordinária existe, né? Até onde eu sei, não. Até hoje, não, né? Então, se fosse, estava aqui no CTN, vide lei e tal, né? Eu estou no CTN aqui. Poderá ser aplicada desde que seja observado os procedimentos a ser estabelecidos em lei ordinária. Literalidade. É auto-aplicável? Não, não é. Falta lei ordinária. Independente de observância. Poderá ser aplicada desde que sejam observados os procedimentos a ser estabelecida. Ó, lei complementar, né? Geralmente, muitas coisas é a lei complementar que vai definir as regras. Mas aqui, nesse caso, né? Então, norma aí né, elisão que foi dado esse parágrafo aí. Elisão, evasão, enfim. Letra E. Poderá ser aplicada nos termos de disciplina ser estabelecida pelo Poder Executivo. Não, gente, lei não é executivo, não, né? Tá dizendo que aqui vai ser o decreto do... Não, tá? É lei ordinária. Questão 4. O regulamento do ISS do município tal contempla várias normas jurídicas. Regulamento. Sendo que dentre eles encontra-se uma que obriga o contribuinte desse imposto a emitir documentos fiscais em determinado, olha aí, ó, fazer ou deixar de fazer. E outra que obriga a efetuar o pagamento do imposto devido. De acordo com o Código Tributário Nacional, né? De acordo com o Código Tributário Nacional, a obrigação de emitir documento fiscal e a obrigação de pagar imposto denomina-se respectivamente. Olha, de acordo com o Código Tributário. Só que ele falou um negócio aqui que no regulamento do ISS encontra-se situações aí que obriga, né, a emitir e outra que obriga a efetuar o pagamento, tá? É estranho, o regulamento ele não pode criar essa obrigação de efetuar pagamento, mas já está no regulamento geralmente porque está numa lei do município. É que nem o ICMS, tem a lei de ICMS, mas tem o regulamento que está dizendo lá as datas, quando é que vai pagar, mas não é o regulamento que cria isso, né? Mas no final aqui, ó, ele quer saber de acordo com o CTN, gente. Fazer ou deixar de fazer algo é ok. Pagar algo é ok. Letra A. Acessória, obrigação acessória, né? Fazer ou deixar de fazer no interesse da fiscalização. Principal, pagar. Pronto. Simples assim, né? Questão 5 aí, gigante. ICMS, tributo lançado por homologação na maior parte dos estados brasileiros, em sua estrutura original, que ainda existe em relação a determinados tipos de mercadorias. Exige, entre o cumprimento de outras obrigações tributárias, que o contribuinte documente a ocorrência do fato gerador, por meio de emissão de documento fiscal e escritura de documento no livro de registro de saída, obrigação aí tributária acessória, né? Especificando os montantes dos débitos do imposto. Por outro lado, o recebimento de mercadorias e serviços deve estar acompanhado de documento fiscal hábil, que deve ser escriturado, olha aí, tudo é obrigação tributária acessória, né? Especificando os montantes dos créditos do imposto. Tudo no interesse da fiscalização. Terminado o período de apuração do imposto, os débitos e créditos totalizados nesses livros devem ser transportados para o livro de registro de apuração de ICMS, para apuração do saldo do imposto que deve ser devedor, credor, nulo. Em seguida, o resultado obtido nessa apuração deve ser transportado
para o guia de pagamento do CMS aí, né? Sendo o devedor o saldo, ele deve ser objeto de recolhimento em dinheiro, mediante guia de recolhimento elaborado especificamente para esse fim. Égua da história, né? Com base na disciplina do CTN, meu Deus do céu, não precisava nem ler, gente, isso tudo. É por isso que quando a gente vê um texto grande, a gente já vem para cá, né? Com base na disciplina do CTN, constitui o que é a obrigação tributária principal. A gente tem que ser pagar, né? Preenchimento da guia de recolhimento de imposto, exceto quando se tratar de guia negativa. Gente, preenchimento de guia é né, fazer ou deixar de fazer algo, é acessória. B, apresentação de guia de aprovação de CMS, né, informando a existência de saldo devedor, não pagou nada. OTA, né? OTA, otário. C, o pagamento do imposto devido mediante acolhimento em dinheiro nas hipóteses. Aí sim, obrigação tributária principal, OTP, né? OTP. D, apresentação de guia, olha aí, ó, formação, existência de saldo devedor com a subsequente elaboração do guia. Tá, cadê o pagamento, né? OTA. E letra, elaboração do guia, olha aí. Pagou algo? Não, tudo aí é acessório, né, gente? Tudo aí é acessório. É uma questão grande, mas a resposta, né, fácil, fácil. Olha essa questão 6 aí. A respeito da obrigação tributária, considera o objeto da obrigação principal é de natureza patrimonial, ou seja, é sempre uma quantia em dinheiro. É um valor monetário, né? Não quer dizer que você vai pagar em dinheiro, você pode pagar com imóvel, né? Dação em pagamento, entendeu? Enfim. Mas é a IFCC, né, gente? 2016. Ó, o objeto da obrigação acessória é não patrimonial, correto. Consistindo em uma obrigação de fazer. Olha aí, ou deixar de fazer, né? E aí? Ou deixar de fazer algo. Ou deixar de fazer algo. Vamos escrever aqui que é para você gravar na sua mente. E aí? Tem aqui, ó, só o 1 e o 2. E o 3, aí na observância da obrigação acessória pode ensejar o procedimento fiscalizatório, sim, por parte do fisco, mas não se converte, sim, gente, aí nós, né, acabei de ler isso aí, na observância, né, a obrigação acessória pela simples fato da sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, ponto final, né? Agora aqui não tem dúvida, mas não se converte, é errado. Tudo que tem o 3 aqui, elimina. Sobrou o A e o D. E aí? Vamos lá ler o 2 de novo. O objeto da obrigação acessória é não patrimonial. Correto. Consistindo em uma obrigação de fazer. Então eu tenho que fazer sempre? Não, gente. Ou deixar de fazer algo, né? Mas é polêmico, né? Não deixar de fazer. Vender. Você não pode vender mercadoria sem nota. Então tem que emitir nota, mas enfim, vamos lá. FCC considerou correto, tá? Então, letra A é o gabarito, polêmica, questão mal elaborada, cabe recurso, cabe ir no judiciário, né? Mas é isso aí. E aí, você na hora da prova, né? Eu eu ia na letra D. Eu ia na letra D na hora da prova. Tá? Por quê? Porque, pô, ia eu deixar de fazer. Tá aí, a literalidade. Consistindo, ela tá conceituando. É isso? Não só isso, né? Não só isso, né? Vou ler o artigo 115, né? Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure a obrigação principal, né? Então, e no artigo 103 fala de novo, a obrigação acessória decorre de legislação tributária e tem por objeto as prestações ali, positivas ou negativas, nelas previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributo. Então, fica aí, né? Bombinha. Essa questão merece uma bombinha que vai explodir.
no dia que sair o gabarito dela e você precisar só dela para ser auditor fiscal, né? Ou outro cargo aí que exija tributário, beleza? É a vida. Questão 7 aí. O CTN estabelece a disciplina a respeito das obrigações tributárias, dividindo-as em principais e acessórias. Gente, esse assunto é bem tranquilo, né? Comparado com, né, com unidades, limitações ao poder de tributar. Vamos lá. É só decorebinha de CTN, né? A acessória decorre de fato gerador de taxas e contribuições especiais, enquanto que a obrigação principal decorre de... Tem nada a ver, né? Acessória é fazer ou deixar de fazer e a principal é o pagamento, né? Misturou aí. B, a acessória tem por objeto lançamento? Não, nada a ver lançamento. Acessória é fazer, escriturar, emitir nota fiscal, né? E a principal é pagar, meu amigo, pagar. Ser principal, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se, né, em direito subjetivo da Fazenda Pública de propor a execução fiscal, né? Nada a ver, isso aqui quis confundir aí. É acessória, pelo simples fato, lá no artigo 103, da sua inobservância, converte-se em principal, entendeu? Então, a principal, vamos lá, deixa eu corrigir essa C. A principal, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se no direito. Não, gente, se você não pagar, você vai ser cobrado a execução fiscal, entendeu? Vou corrigir. Tira isso aqui, a principal, pelo simples fato da sua inobservância, né? Vai, né? Converte. Não é pela inobservância que converte, né? No direito subjetivo. Não, então, loucura isso aí. D, principal tem como fato gerador qualquer situação que na forma da legislação aplicável impõe a prática de... Não, isso aqui é o conceito da acessória, né? Olha, quem não configure... Ixi, ou abstenção de ato que não configura a obrigação. Trocou, né, gente? Ó, o acessório vem para cá e o principal vem para cá, né? Se trocar e as duas palavrinhas ficam certas. É, principal é extinta juntamente com a extinção do crédito tributário que dela decorreu. É a literalidade, né? É a literalidade do artigo 113. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente, viu? Tô cantando que é para ficar gravado na sua mente. Olha aí, questão 8. Sobre a obrigação tributária, é correto afirmar que a principal sempre pressupõe o prévio ou posterior cumprimento. Não, gente, não tem nada a ver. São independentes, né? São independentes. Sempre pressupõe, fica estranho, né? O prévio ou posterior cumprimento, não. São totalmente independentes. Tem a obrigação que é só de pagar tributo, nem tem a obrigação acessória, né? B, todo sujeito passivo de obrigação tributária principal sempre também será. Não, olha aí, sempre também não, são independentes, gente. Existem contribuintes que vai ter só acessória. Existem outros que vai ter só principal. Existem outros que vão ter principal mais acessório, entendeu? Depende do imposto, depende de um monte de coisa. Olha os entes imunes aí, né? Vai, né? Vai ter só obrigação tributária. Eu sou uma igreja lá, eu tenho, né, uns carros, né? Tenho o prédio da igreja. Ela não vai ter principal nunca ali, né? Sobre, né, o IPTU e IPVA. No principal de pagar, não, ela só vai ter que, né? Dependendo aí, depois, instituição de educação vai ter que escriturar, né? Escriturar todas as receitas para, né, provar ali que não tem fins lucrativos e tal. Então, né? Marque isso aqui que você nunca mais, ao rever isso aqui 3 vezes, vai, né, esquecer disso. A obrigação tributária acessória independe da obrigação tributária principal e existe no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos. Beleza, né? Artigo 113. Não, o CTN ele não fala, né? Ele não fala assim claramente, né? Que é independente.
Suja, acessória, tem como. Eu tô lendo aqui, tá? O CTN. Então, é exatamente isso, tá? Ele não fala assim claramente, mas entendeu? Isso a gente estudando aí é bem batido, né? É independente da obrigação e existe no interesse. Isso aqui já é literalidade do CTN, né? Letra C. D. Somente pode ser objeto de obrigação tributária acessória aquele previsto em lei. Ah, ó, aquele previsto em lei. Não. É na legislação. Então, legislação. Pode ver aí no artigo 113, né? A obrigação acessória decorre de legislação tributária, né? De legislação tributária. Já a principal é a situação definida em lei. Tá batido também, né? Ou ato normativo para ser sujeito passivo de obrigação tributária principal, né? Enfim. Letra E. A obrigação tributária principal se converte? Não, gente. Quem converte é a acessória. Quando se trata de pagamento de multa por infração, não. Quem converte é a obrigação tributária acessória. Quando o cara não cumpre, ela gera. Embora o CTN fala converte-se, né? Na verdade, ela gera uma obrigação tributária principal de pagamento, né? Então, letra C aí, nosso gabarito. Questão 9 aí. De acordo com o CTN, a obrigação tributária acessória tem por objeto pagamento? Não, gente. B. Acessória decorre necessariamente de decreto? Necessariamente, hein? Estranho, né? Vamos lá ler as próximas. C. A acessória tem por objeto prestações positivas ou negativas previstas na legislação tributária. Olha, na legislação, necessariamente de decreto, não, gente. Pode ser uma portaria. Instrução normativa diz a data, como é que o contribuinte tem que fazer isso, aquilo, o assado. Letra D aí, secundária, né? A obrigação tributária secundária não tem existência independente da obrigação tributária primária. Não tem existência independentemente da obrigação tributária primária. Não tem existência independente, é isso? Não, ela é independente. Tá o erro, né? Tem existência independentemente. Ah, sim. Agora sim, corrigimos. Tira o não. São independentes. Letra E. Secundária, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação essencial, né, de pagar. Gente, secundária, sim, é acessória, né? Quer dizer, né, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação tributária principal, né, gente? De pagar, entendeu? Ficou, esses termos não existe obrigação essencial, tá? Não existe, né? Mas se a gente for dar sentido às coisas, né, estaria correto, mas não existe essa palavra, né? No CTN. Então, gabarito aí é a nossa letra C de casa, né? Questão 10 aí. Determinada pessoa praticou o fato gerador do imposto de renda, pois auferiu renda em um determinado período de tempo. Todavia, deixou de apresentar a declaração de ajuste anual. Olha aí, gente, apresentar a declaração de imposto de renda é uma obrigação tributária acessória, fazer ou deixar de fazer. Logo, foi aplicada uma multa pelo atraso na entrega da declaração. Mesmo tendo pago o imposto no prazo legal. Olha aí, foi aplicada uma multa, né? Pela sua simples inobservância, aí gerou, né? Aí o cara tinha lá, ó, pagar o IR, a obrigação que ele tinha e fazer a declaração, né? Declarar, né? Fazer a declaração. Ele tinha essas duas obrigações. Só que ele não fez essa. Aí surgiu, presta atenção, não é que o CTN fala, né? Converte, mas a doutrina, né? Fala que não é que quando converte água, a outra deixa de existir. Mas aqui, a não fazer, aí gerou mais uma aqui, ó. Vai pagar multa. Então, pagar multa e pagar IR é a obrigação tributária principal, né? Então, vamos lá. Diante dos fatos, é correto afirmar que, no caso apresentado, todas as obrigações tributárias descritas são principal. Não, né? Apresentar a declaração é acessória. B. O pagamento da multa e do imposto se classificam como obrigação tributária principal, né? Correto. Mas a apresentação da declaração
é obrigação tributária acessória. Isso, né? Tem algum erro? Não, não vi. Letra C, o pagamento do imposto de renda é obrigação tributária principal, enquanto o pagamento da multa é acessória. Não, é errado. É principal também. D, a apresentação da declaração, né? E o pagamento, ó, tanto a apresentação como o pagamento é principal. Não. A apresentação é acessório e pagamento principal. Letra E, o pagamento do imposto de renda, né? Assim como o descumprimento da obrigação tributária de entregar a declaração se classificam como obrigação tributária principal. Olha aí, o descumprimento da obrigação, ela é o principal, a princípio não. Interessante, né? Essa nuance aí. Né? Bem interessante. Descumprimento da obrigação de entregar se classifica como não. Gente, o descumprimento dessa obrigação acessória vai gerar uma obrigação aí, né, de pagar multa, tá? Pode ver, o B é pagamento da multa e do imposto classificam como principal, mas a apresentação, letra B de bola aí. Nosso gabarito, né? Questãozinha interessante, boa, né? Então, 11 aí. No tocante às obrigações tributárias, considere 1. Obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária, pagamento. Correto, né? 2. O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Correto. 3. Salvo disposição de lei em contrário, considera o ocorrido fato gerador e existente seus efeitos. Aí que vem, né? Tratando-se de situação de fato desde o momento em que esteja definitivamente constituída nos termos do direito aplicável. Aí trocou, né? Aí é a situação jurídica, tá? Tratando-se de situação jurídica desde o momento, nos termos do direito aplicável, né, gente? É o termo. Na situação de fato, é desde o momento em que se verifiquem as circunstâncias materiais necessárias a que produz os efeitos que normalmente lhe são próprios, né? Isso é decorebinha, né? Decorebinha do 116, né? Artigo 116. Olha o 4 aí. O 4 é para arregaçar, né? A obrigação acessória surge com a ocorrência de fato gerador e tem né, por objeto pagamento. Ah, meu Deus, gente, a obrigação principal, né? O pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. O conceito é exatamente o conceito da obrigação tributária principal do artigo 103, parágrafo 1º, né? Então, só o 1 e o 2 está correto, né? Letra E de escola. Olha aí, questão 12. A interpretação da definição legal do fato gerador é matéria que não foi tratada no capítulo que cuida da interpretação e integração da legislação tributária, mas no seu capítulo que trata do fato gerador. De acordo com o que você tem, essa interpretação deve ser feita abstraindo-se dos efeitos e dos fatos efetivamente ocorridos, literalidade, da natureza do objeto, literalidade, da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, literalidade, gente. O fato gerador se abstrai praticamente de tudo. Ele só quer saber se enquadra o que está na lei, da natureza dos seus efeitos. Verdade. E onde é que está toda essa literalidade aí, Julisson? Está no artigo 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes, responsáveis ou terceiros, bem como a natureza do seu objeto ou dos seus efeitos. 2. Dos efeitos do fato efetivamente ocorridos. Ponto final, né? Aí, gente, uma questão, né, baseada só no artigo 118 do CTN. Beleza? Qual a resposta? É a letra C, né? 1, 2, 3. Tá tudo certo. É estranho, né? Uma questão assim. Eu Auditor de controle interno, 2015, né? Ah, esse auditor tá de São Luís, beleza? Mas é estranho, mas é essa a resposta.
Aí, questão 13. O CTN estabelece regras relativas ao sujeito ativo e ao sujeito passivo de obrigações tributárias. De acordo com esse código, o sujeito ativo da obrigação, o sujeito ativo da obrigação principal, gente, sujeito ativo é o ente, né? É a pessoa natural ou jurídica obrigada ao pagamento. Pelo contrário, é ela que cobra. Sujeito passivo é que é obrigado ao pagamento, né? Trocando aí os conceitos. B, diferencia-se sujeito ativo do sujeito passivo da obrigação acessória, porque o primeiro é quem paga. Olha, o primeiro é quem paga. O ativo não paga, o ativo cobra. Antes do vencimento, enquanto o segundo é o que paga tributo vencido. Meu Deus do céu, isso aqui é para quem não sabe nada de tributário, né? Ele não sabe, aí ele inventa esses conceitos aí. Mas tem gente que ainda faz, né? Filosofa aqui nesse artigo, né? O sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando, sem revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Meu Deus, literalidade pura do artigo 121, né? 121. 121 do CTN. 121 do CTN. Letra C aí, o gabarito. D. O sujeito passivo da obrigação acessória, olha aí, da obrigação acessória é obrigado, aí ó, pagamento. Não, é a pessoa que tem que fazer ou deixar de fazer lá, né? Tudo que não se refere a pagar, né? Tudo que tem referência a fazer ou deixar de fazer, que não pode ter o pagamento, que aí já não é acessória, é principal. Letra A é o sujeito ativo, é o contribuinte da obrigação acessória. Olha aí, de novo, gente, passivo. Enquanto que o sujeito passivo é o né? Enquanto que o sujeito passivo é o sujeito ativo que deixou de pagar, gente, aí ele inventou aqui um conceito, né? No B aqui e no E, ele tá dizendo, tipo assim, o sujeito ativo é um que paga no prazo, o outro é o que pagou fora do prazo, ele virou passivo, né? Isso aí é para quem realmente não tem a mínima noção desses conceitos do CTN, né? Olha aí, questão 14. O sujeito passivo da obrigação tributária principal disse, olha aí, responsável, né? Responsável. Letra A, revestido da condição de contribuinte. Não, ele não é contribuinte. Ele é responsável, tá? Embora seja um contribuinte responsável. Sua obrigação decorre de disposição. Não existe isso aqui, tá, gente? Isso é CTN puro. CTN puro. Vamos lá, letra B aí. Revestindo-se da condição de contribuinte. Não. Né? Não é revertindo-se nessa condição. Sua obrigação decorre de disposição expressa em lei ordinária. Na literalidade do CTN, né, é só lei, mas é sem revertir na condição de contribuinte. Se tiver relação pessoal e direta com a situação, gente, aqui já não é responsável, é o próprio, né, é o contribuinte, tá? Aí é o próprio conceito de contribuinte. Contribuinte ou responsável, né? Aí é o contribuinte. Aí é o contribuinte. D, olha aí o D. Sem revestir a condição de contribuinte, eu não uso as roupas do contribuinte. Sua obrigação decorre de disposição expressa em lei. Perfeito, gente. Literalidade. Onde? Artigo 121. Né? Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei, né? É literalidade. Letra E, revestindo-se da condição. Sem revestir, não é revestindo. Sua obrigação decorre de disposição expressa em portaria, não é lei, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, tá? Questão 15 aí. Em havendo um contrato celebrado por instrumento público devidamente registrado no cartório, né? As partes convencionam obrigações recíprocas e, dentre elas, a de atribuir a responsabilidade solidária aos contratantes pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o objeto do contrato. Com os fatos apresentados, o contrato. Gente, isso aqui é cobrança, né? Que
lá do artigo, deixa eu ver aqui. Artigo 123. Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento dos tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do sujeito passivo. Então, essa questão já começou, né, de claramente ali as pessoas estabelecendo quem que vai pagar o tributo. Aquilo só vai valer entre elas, né? Não é que é ilegal, não pode, eu vou alugar um apartamento, no contrato está estabelecido que eu vou pagar o IPTU. Então, isso é um contrato entre as partes. Mas o contribuinte, né, o sujeito passivo, sempre vai ser o dono. Mas você, né, vai pagar. E caso você não pague, o cara, o dono do apartamento, olha, esse contrato aqui ficou fulano de pagar, fulano não pagou. Isso não vale perante a fazenda, vale, né, entre eles, né, entre partes. Então, entenda isso, né? Para a fazenda não importa. Vai cobrar do dono do apartamento, ponto final. Não quer dizer que não possa, pode sim, tá? Celebrar, mas isso vale entre eles, tá? Não, aí você negocia, não, não vou pagar IPTU não, eu aceito esse aluguel, mas sem IPTU. Então é uma negociação ali de valores, né? Questão, letra A, celebrado por instrumento público, aí está dizendo aqui, né? Eu vi quando começou a falar público, mas é porque é público, não tem nada a ver. Celebrado por instrumento público registrado em cartório tem força para alterar a capacidade tributária passiva. Não tem. Atribuindo a terceiras pessoas sendo oponível, olha aí, ao fisco. Não, não pode, tá? B, celebrado por instrumento público tem força de ato público e como tal é suficiente para transferir, não é suficiente para transferir para terceiro a capacidade tributária passiva, não. C. Não tem qualquer eficácia perante o fisco. Opa! Salvo se houver lei do ente competente autorizando a convenção particular alterar a capacidade tributária passiva. Olha aí, esse salvo, importantíssimo. Importantíssimo, porque o próprio dispositivo, né? O próprio dispositivo do artigo 100 fala assim: salvo disposição de lei em contrário. Nenhum ente vai fazer isso, gente. Nenhum ente vai fazer isso. Né? É, é permitido que o dono do imóvel, né, transfira a responsabilidade mediante pode fazer o PTU, o município pode fazer? Pode. Pode fazer, mas nenhum vai fazer, não, gente. Isso dá trabalho, é melhor cobrar do cara que tá lá o nome no cartório, né? Mas esse salvo disposição de lei em contrário do artigo 123 permite que os entes façam, né, isso, mas como? Na lei, né? Boa, questão boa, tá? Esses detalhes do CTN aí é só quem já bateu já várias vezes, né? Ele consegue dominar esses detalhes do CTN. Mas quem nunca estudou o CTN aí, né? Leu só uma vez superficialmente, não consegue, né? Ficar atento a esses detalhes. Eu levei uns 2 anos, 3 anos para dominar o CTN, né? Porque é tanta coisa para estudar, né? Aí eu tive que criar uma estratégia para dominar o CTN. Então, por quê? Por causa disso aí, ó. Questões literais, né? Ó, D é nulo, por ser vedado expressamente por lei, convenção entre as partes que disponha sobre responsabilidade tributária entre os contratantes, pois só a lei pode se dispor. Olha aí, ó, não é nulo, tá errado, ó. É nulo. Não, gente, pode. É por ser vedado expressamente por lei, convenção, não é vedado. Voltando aqui, ó, salvo disposição de lei contrária, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento não podem ser opostas à fazenda pública. Não está dizendo que é proibido fazer, não pode. Pode. Elas só não são opostas à fazenda pública, tá? Para definir ali quem é o responsável para pagar, né? Quem é o sujeito, o passivo ali. Então, olha aí, foi o que eu acabei de explicar, né? Não é vedado, pode, né? Que disponha sobre a responsabilidade tributária solidária entre os contratantes, pois só a lei pode assim dispor. Não pode, só não vai valer para o fisco. Não, é fulano que tem que pagar, ele que é o sujeito passivo. Isso aí não, isso aí só na lei. Letra E, mesmo que não seja aquele definido em lei como sujeito passivo da obrigação tributária,
Começa estranho, né? Em razão da convenção da solidariedade passiva entre os contratantes, né? O fisco pode optar por cobrar integralmente, né? Cobrar a integralidade do crédito de apenas um dos contratantes. Olha aí. Aqui, gente, é o caso, né, que a lei permite, né? Mesmo que não seja definido em lei como sujeito passivo da obrigação tributária em razão da convenção. Olha aí, ó, eles fizeram a convenção entre eles da solidariedade, tá? Eles podem, entre eles podem, né? Aí o fisco pode optar por cobrar. Não, o fisco vai cobrar do sujeito passivo e não dos contratantes. Olha aí, viu? Essa letra E meio que enrola aí, né? Ah, tá aqui o sujeito passivo. Aí ele aluga um apartamento para 3 pessoas, né? Aí tem uma convenção lá entre eles. Aí o fisco vai, algum deles. Não, pô, o fisco vai no sujeito passivo, né? Essa convenção aí é entre eles, ok? Olha aí, questão 16. Considere as afirmações abaixo. A pessoa obrigada ao pagamento de penalidade pecuniária é sujeito passivo da obrigação principal ou de obrigação acessória. Aí não, gente. Se tem pagamento, é principal, tá? 2. Em regra, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos podem ser opostas à fazenda pública. Em regra, não. Salvo disposição de lei, né? Salvo disposição de lei em contrário, as convenções particulares não podem ser opostas à fazenda pública, né? Essa é a regra, e não que podem. Para modificar a definição legal, não, gente, tá tudo contra aí o artigo 123, né? 2, 3. 3. Ambos, contribuinte e responsável, são considerados sujeitos passivos da obrigação principal. Sim, sujeito passivo da obrigação principal. Ok. Dependendo do grau de relação direta ou indireta com a situação, né, a que constitua o respectivo fato gerador. Ok. O contribuinte tem relação, né, direta com o fato gerador, né? O contribuinte, o responsável não, ele tem ali, né, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa em lei. Ele tem uma relação, né? Engraçado que no 121 fala, né? O contribuinte, quando tem relação pessoal e direta, e o responsável era para ele escrever, ele tem uma relação indireta. Gente, ele está envolvido ali né, de alguma forma com o fato gerador, tá? Às vezes, o comprador é o contribuinte, né? Mas a lei vai dizer, mas o vendedor vai ser o responsável, entendeu? Então, sempre é um lado ali da transação, tá? Você tem, é para falar, é para ter falado, né? Era para ter falado ali. Falou no contribuinte em relação pessoal e direta. E o responsável? Ah, a lei vai dizer. Né? Mas não é qualquer um, né, gente? É alguém que está ali envolvido no, né, nessa situação aí que faz gerar o fato gerador. Então, o 3 aí tá correto, né? Letra C aí, o gabarito. Questão 17. A capacidade tributária ativa pressupõe que somente o titular da competência tributária possui, né? Ativa, gente, é de instituir tributo, né? A competência. Não, peraí, eu estou misturando as coisas. A competência é de instituir. A capacidade tributária ativa é de cobrar e fiscalizar, né? Calma aí, deixa eu separar aqui na mente aqui. Pressupõe que somente o titular da competência possui a capacidade tributária a que ele está se referindo à ativa. Não, essa é delegável, né? Essa ele pode delegar. Não pode ser delegada ou deixar de ser exercida, sob pena, né, de caracterizar renúncia de receita, né? Gente, essa deixar de ser exercida, né? Ela até, enfim, lá nos conceitos da competência, né? Lá, né, você deve ter estudado que ela é facultativa, né? Isso aqui estaria correta. Mas não pode ser delegada, é o erro, né? O erro está onde não pode ser delegado, assim, é delegável, gente. A capacidade tributária ativa pode, o que não pode é a competência. Pode ser delegada por lei, desde que o produto da arrecadação permaneça com o ente delegante. Aqui tem um detalhe, né?
que tem um pequeno detalhe, tá? Não existe essa, né? Pode ser delegada por lei. Desde, gente. Permaneça com. Olha o ITR, né? Que é o mais clássico, né? Município tem direito a 50%, mas se fiscalizar e cobrar, tem direito a 100%. Então, a regra do ITR já, né? Basta lembrar do ITR, que é clássico, né? Desde que o produto permaneça com. Aí, no caso lá, o município ia cobrar, fiscalizar e ia continuar ganhando a mesma coisa. Quem que vai fazer isso? Não é ninguém. Admite-se subrogação admite-se subrogação de direitos tributários no caso de cisão de pessoas políticas por desmembramento territorial. Perfeito, né? Mudou aqui. É a capacidade tributária ativa. Letra E, para instituir tributo, exclui as pessoas jurídicas de direito privado, né? A capacidade tributária ativa para instituir tributo exclui as pessoas jurídicas de direito privado. Olha aí, o erro daqui é que capacidade tributária ativa, gente, não se refere a instituir, né? Instituir é competência tributária, entendeu? E a letra D é o artigo. Deixa eu ir aqui no CTN. Artigo 120, tá? Salvo disposição em lei contrária, a pessoa jurídica de direito público que se constitui pelo desmembramento territorial de outra, e a letra D falou aí, cisão de pessoas políticas, né? Por a mesma coisa, tá? Desmembramento territorial de outra subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria, tá? Letra D aí, é o artigo 120 do CTN. Admite-se a subrogação de direitos tributários, no caso de cisão de pessoas políticas, por desmembramento territorial. Gente, essa D não tem nada a ver com o título da questão. A capacidade tributária ativa, né? Tá, beleza. Né? Admite-se subrogação, tá, mas ficou estranho, né? Sujeito ativo. Sujeito ativo. É mais a competência, né? Imagina, a pessoa jurídica criou uma outra e tal, ela vai exercer ali a competência ali, usar as leis do ente, né, anterior. Mas tudo bem, vamos lá. Letra D aí, não tá muito difícil não essa questão, né? Olha aí, gente, essa questão 18 aí, apesar de grande, né? Apesar de grande, ela só tá cobrando o artigo 126, né? 126. Gente, a capacidade tributária passiva independe da capacidade civil, né? Ah, 2, de achar-se a pessoa natural revestida, né? Natural sujeita a medidas que importem privação, limitação, exercício de atividades civis, comerciais, profissionais, administração de bens ou negócios. 3, de estar a pessoa jurídica regularmente constituída. Então, vamos resumir, independe de tudo, né, gente? Capacidade tributária. Independe, todo mundo, né, é, é, é qualificado como sujeito passivo, né? Essa questão, apesar de grande, nas opções, eu acabei de olhar aqui, ó, reveste a condição de sujeito passivo. Aí no B, não se reveste. Marcelo não pode ser sujeito passivo. D, não reveste a condição de sujeito passivo. A, Joãozinho, por ser menor de idade, não pode ser identificado. Tá? Não, não, não. Só a aqui pode, né? Então, dá a entender aqui que há situações a pessoa não pode ser sujeito passivo. Todo mundo pode. Né? Criança, índio, estrangeiro, né? Se tiver enquadrado nas situações e tiver aqui dentro do Brasil, né? Então, Joãozinho, com 6 anos de idade, olha aí, recebeu doação de seus avós, ao qual foi devidamente aceita pelos pais, em seu nome. Joãozinho recebeu doação de seu avô, vai pagar Joãozinho. Mas não é Joãozinho que vai, né, gente? São os pais de Joãozinho. Mas é em nome do Joãozinho, tá? CPF do Joãozinho. Marcelo, empresário, perdeu o direito de administrar diretamente seus bens, desde a decretação de falência da sua empresa. Tal, tal, tal. A empresa Serviços Gerais, prestador de serviços, na lista de serviços anexa à lei complementar, né? 116, funciona sem a devida inscrição. Olha aí. Ela funciona irregular. Por causa disso, ela não vai ser sujeito passivo, ora.
Você faça assim, né? Ninguém ia se inscrever e ia começar a vender. Por determinação judicial, Maria Luísa encontra-se internada no hospital para doentes mentais, por sofrer moléstia que impede de praticar o dia a dia. Em razão disso, de profunda limitação. Aí, se ela recebe, né, um salário, uma pensão, uma doação, ela não vai pagar, ela não é sujeito passivo, entendeu? Então, né, Prefeitura de Teresina, Auditor Fiscal 2016. De acordo com as regras do CTN, atinentes à capacidade tributária das pessoas para serem sujeitos passivos da obrigação tributária principal. Vamos lá, né? Acabei de responder, né, gente? A empresa Serviços Gerais reveste a condição de sujeito passivo de IPTU, né? Referida à sociedade que adquiriu no qual se localizava a sede da referida empresa, reveste sim, sim, depende, né? Depende de qualquer. Maria Luísa, que perdeu suas faculdades mentais, não reveste, por causa disso, a condição de direito passivo de imposto de renda. Embora Alfira, e aí ela não vai pagar, não, é? Ou não, o erro tá não. Marcelo não pode ser identificado como sujeito passivo de PVA do veículo de sua propriedade em relação aos fatos geradores ocorridos após a perda do direito de administrar seus bens, justamente. E aí não vai pagar. Então eu vou pedir um laudo psiquiátrico, né? Que eu tô louco e não vou mais pagar imposto de renda, não vou mais pagar nada, né? D. A empresa Serviços Gerais não reveste condição de direito passivo em relação aos serviços que presta, porque não está regularmente constituída. Tá lá no CTN, né? 126, né? A capacidade tributária para assim, independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, né? Porque não está, olha aí, né? O não, é o erro. Joãozinho, por ser menor de idade, não pode ser identificado como sendo passivo do TCD, incidente sobre a doação recebida, ainda que a lei ordinária competente preveja que o donatário é o contribuinte do imposto, entendeu? Ainda pode, todo mundo pode, entendeu, gente? Todo mundo pode ser contribuinte do imposto. Aí vai a letra A aí, gabarito. Questão 19 aí. A sujeição passiva e a sujeição ativa e a sujeição passiva representam os dois polos do critério subjetivo da relação obrigacional tributária. De acordo com o CTN, o sujeito passivo da obrigação principal é designado responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa, olha aí, legislação tributária, o erro da lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer. Gente, legislação tributária no CTN é para obrigações acessórias, tá? 2. A pessoa natural, física ou jurídica, direito público ou privado, obrigada ao pagamento de tributo. Exatamente. Olha, a palavra-chave, pagamento, né? 3. Designada contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Palavras importantes, né? Correto. 4. A pessoa natural, física ou jurídica de direito privado obrigada ao pagamento de penalidade. Olha aí, né? Penalidade pecuniária, pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Correto, né? Ou 2, pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Vou escrever aqui. Pagamento de tributo ou penalidade PEPE, né? Olha aí, gente, PEPE. Pronto. PEP. Né? Tá, então o gabarito aí vai ser 2, 3 e 4 apenas, letra D de Deus, né? Questão 20 aí, em investigação policial foi identificada empresa fantasma, não constituída regularmente, que era utilizada para fazer lavagem de dinheiro decorrente de corrupção e aquisição de produtos por determinado município. Esta empresa fazia a venda de materiais de construção no município, ao município, né, com preços superfaturados. Relativamente a fatos geradores decorrentes dessa. Tá aí, a empresa ela não está regularmente constituída, né? Já chamou o artigo 126 do CTN, né? Artigo 126 do CTN, né? Aí, olha só aí as opções, né? Letra A, não haverá obrigação
Tributária, pois nunca houve efetivamente. Houve sim, gente. Se vender, fazia venda. Tá aqui o fato gerador. Entendeu? Aí, independente de ela não estar regularmente constituída, não haverá obrigação tributária, pois nunca houve. Houve sim. Pois, olha, nunca houve. Houve sim, vendeu. B. Não haverá obrigação tributária. Haverá, vendeu, pois a pessoa jurídica não está regularmente constituída nos termos da lei civil, né? Depende, meu amigo. Independentemente se haverá obrigação tributária da empresa, correto? Pois a capacidade tributária passiva independe da pessoa jurídica estar regularmente constituída. Perfeito. Artigo 126. D. Haverá obrigação tributária integral para o município na qualidade de responsável tributário, porque a pessoa jurídica tá dizendo aqui que o município ele pode sim, gente, até ser responsável aí, né? Nas situações. Mas porque a pessoa jurídica, tipo assim, olha, é porque ele não está constituído, então ele não pode ser contribuído. Pode sim, independente de ele estar regularmente constituído, né? Boa, viu? Essa nuancezinha aí. Letra E. Haverá obrigação tributária com responsabilidade solidária entre o município e o representante legal da empresa pela infração da lei. Tem que estar estabelecido em lei. Isso aqui, vixe, deu um. Tem que estar estabelecido em lei isso aqui, né, gente? Não haverá não, tá? Ele vai ser tratado normalmente como um sujeito passivo. Tá? Interessante isso no tributário, né? Legal isso no tributário. Olha essa questão, Pedro, solteiro, trabalhou sua vida toda e amealhou um pequeno patrimônio, uma casa, um carro, algum dinheiro e ficou depositado no banco, né? Como não tinha herdeiros necessários, fez um testamento público por meio do qual deixou seu patrimônio à sua irmã Benedita, também solteira, que herdou todos os bens quando Pedro faleceu, né? Ok, vamos. Vamos logo ler o comando. Considerando, olha aqui, ó, o que o CTN estabelece em relação à capacidade tributária, a alegação de Alice está alegando algo, né? Ah, não, aqui é Benedita. Alice ainda não entrou na história, olha aí. Durante alguns anos, Benedita usufruiu desse patrimônio, né? A casa, o carro e o dinheiro. Com o passar dos anos, ela adoeceu e foi internada, né? E com suas faculdades mentais seriamente comprometidas, deixou de ter condições de gerir sua vida e seus próprios negócios, motivo pelo qual sua irmã Alice, chegamos na Alice, acabou pedindo sua interdição, que foi concedida pelo juiz de direito competente. Sua irmã Alice acabou tornando-se a curadora, passando a administrar os negócios de Benedita. No início do ano subsequente ao da interdição da Benedita, ocorreu o fato gerador do IPTU, óbvio, referente ao imóvel herdado, e do IPVA, referente ao carro recebido de herança. Excelente. Né? Em estado a liquidar o crédito tributário referente a esses impostos, a Alice, a irmã e curadora da Benedita, negou-se a fazê-lo, alegando que Benedita teve sua incapacidade civil decretada por juiz de direito e que, em razão disso, não tinha mais capacidade para ser contribuinte. Ah, meu Deus do céu, né? Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, é absurdo, né? Não tinha mais capacidade para ser contribuidor. Tá certo isso, meu Deus? É impossível. Considerando o que você tem estabelecido em relação à capacidade. Onde, Júlio? Onde é que está dizendo isso? No artigo 126. Leia 10 vezes esse artigo 126. Hoje. Está assistindo essa aula hoje? Leia 10 vezes. 10 não, 30. Meu amigo, nunca mais erra. A capacidade tributária independe da capacidade civil das pessoas naturais, de achar se a pessoa natural sujeita às medidas que importam privação, limitação de exercício de atividades civis, comerciais, profissionais ou identificação direta de seus bens e negócios, ponto final, né? Então tá lá, correta, gente, tá correta a alegação de Alice, já, né? Como eu responderia isso aqui numa prova? Correta. A incorreta, eu ia ler, ó, correta, eu já eliminaria aqui o né? Aí, incorreta. Agora a justificativa, né? Vamos ver qual das três, né? Incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe de achar a pessoa natural sujeita a medidas que importam a privação ou limitação do exercício de atividades civis, né? Independe. Né? Isso aí, mas peraí, né? É muita literalidade. Vamos tomar cuidado com as literalidades. Aí pode estar faltando algo ou, né? Privação, limitação de atividade civil. Ou pode ter algo que eu não esteja vendo, né?
A letra C, incorreta, pois a medida em que a capacidade tributária passiva depende da própria. Olha aí, incorreta, mas a justificativa é justamente o que o CTN, né, fala que independe, ó, depende da própria capacidade civil, não depende da capacidade civil. Enquanto um terceiro interessado puder recorrer da interdição de Benedita, sua capacidade não pode ser contestada, gente. Tudo é errado. D, incorreta, pois à medida em que a interdição retirou a capacidade tributária, olha aí, a interdição retirou a capacidade tributária ativa, não existe, ela adquiriu em decorrência disso capacidade. Meu Deus do céu, ela virou um ente federativo, né? Em decorrência de meu Deus, o aloprou, né? O examinador aqui que fez isso aqui. Em decorrência disso, né? Adquiriu capacidade ativa para ser contribuinte desse né? Meu Deus do céu. Então, meu amigo, não tenho dúvida. Letra B, correta, né? Qual a justificativa da A aqui? Correta, pois a Benedita não pode administrar seus bens, não tem capacidade tributária, nada a ver. Ou é correta, pois a capacidade tributária independe da capacidade. Olha aqui, a justificativa está correta do E, né? Pois a capacidade tributária, não, ativa, né? Ativa, né, gente? Olha o erro, ativa, tá? Ativa é de instituir. Pois ela não tem capacidade tributária ativa para ser. Não é ativa mesmo, não, é passiva, né? Entendeu? É passiva, independente da capacidade civil. Então, seria aqui incorreta, pois a capacidade tributária passiva independe, né? Independe da capacidade civil das pessoas, beleza? É uma questão grande, né? Duas questões grandes, né? Vamos para a próxima. Questão 22. De acordo com o CTN, no que se refere à sujeição passiva de obrigação tributária, podes asseverar que são solidariamente obrigados sujeitos passivos expressamente designados pela. Olha aí, ó, gente, cuidado, é pela lei, não é legislação tributária, não. Quando fala legislação tributária, está abrangendo decretos, portarias, instrução normativa, um monte de coisa, né? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nenhuma coisa, senão em virtude de lei, né? B de bola. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada. Olha aí. Gente, obrigação acessória com essa palavrinha pagamento não combina, né? C. Sujeito passivo da obrigação principal diz-se responsável quando revestindo ou não, quando não revestido da. Olha aí, ó. O erro tá aqui, ó. Quando não revestido na condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa da. Olha outro erro aí de lei, né? Então, quando não se revestir da condição de contribuinte, sua obrigação decorre de disposição expressa de lei. D. São solidariamente obrigados os sujeitos passivos que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Perfeito, isso aí é literalidade, né? Ó, literalidade do artigo 124. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, né? D de dado é o gabarito, literalidade, né, pura e simples do artigo 124. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte quando tem a relação direta ou o erro está indireta, né, com a situação que constitua relação pessoal e direta, né? Se tiver só relação direta, ok, né? Apesar de estar lá no CTN, que é relação pessoal e direta, né? No artigo 121, beleza? Olha aí, questão 23. A propriedade de um bem imóvel por três proprietários com frações distintas gera. Olha aí, gente. Um imóvel com três proprietários, né? Aí todo ano é o IPT1, fato gerador, propriedade de bem imóvel, né? É dos três. Então eles têm lá, segundo o artigo 124, parágrafo 1º, né? 124, as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal. Então, olha aí as opções, né? A propriedade de um bem imóvel por três proprietários com frações distintas gera três fatos geradores distintos? Não. Né? É um fato gerador. Eles são solidários. Cobra de qualquer um. Cobra de qualquer um. O pagamento de um aproveita os demais. São as regras de solidariedade que estão no CTN, né? Não comporta benefício de ordem, né?
Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes efeitos da solidariedade. Pagamento efetuado por um aproveita os demais. 2. A isenção ou remissão do crédito exonera todos os obrigados, salvo ser otorgada pessoalmente, né? Um deles. 3. A interrupção da prescrição em favor ou contra os obrigados favorece ou prejudica os demais, né? Onde é isso? 124, 125, né, gente? O que responde essa questão? 124, 125 do CTN, né? Três fatos geradores distintos, um para cada proprietário, mas com solidariedade. Não, um fato gerador, mas com três sujeitos passivos, cada um responsável proporcionalmente à sua fração. Aqui que sem, olha aí, ó, sem solidariedade não é proporcional, tá? D. Um fato gerador com três sujeitos passivos solidários entre si pelo todo, olha aí. Cada um responde por todo, por interesse comum consistente na transmissão do bem imóvel. Perfeito, literalidade aí. Letra E. Um fato gerador com três sujeitos passivos que somente serão devedores solidários se houver expressa disposição legal nesse sentido ou se eles tiverem expressamente, ó, convencionada. Convenção ela não pode ser oposta à fazenda pública, tá? Olha aí, um fato gerador com três sujeitos passivos que somente serão devedores solidários se houver expressa disposição legal nesse sentido. Eles têm interesse comum na situação, né? Tá lá no artigo 124, né? As pessoas têm interesse comum na situação. Os efeitos da solidariedade, os efeitos, salvo disposição de lei em contrário. Esse sim permite ali a lei modificar, mas a solidariedade ela está, né, expressa em lei ou pessoas que têm interesse comum na situação aí do fato gerador, né? Então, letra D de dado aí, né? A resposta é um fato gerador com três sujeitos passivos solidários entre si pelo todo, por interesse comum consistente na transmissão de bem imóvel, né? A questão 24 aí, quase igual a 23, né? Diante da propriedade de imóvel de três pessoas conjuntamente, ó, não existe solidariedade passiva entre os proprietários. Ó, não existe, existe, sendo que cada um cota parte da ensejo a um fato gerador. Olha aí, três fatos geradores, é? Não, gente, um só. B, só existirá a solidariedade passiva se todos os proprietários detiverem cota, né? Se, não tem se, meu amigo, eles têm interesse comum. Iguais, ainda cota partes iguais, né? Olha isso. C, cada coproprietário é contribuinte individual do imposto sobre a propriedade cota. Não, gente. Cada um é responsável pelo todo. São solidários, né? Cobra de qualquer um. Né? Letra D. Cada coproprietário é responsável pelo imposto incidente sobre toda a propriedade. Respondendo para a gente fiscal apenas. Ah, não. Agora aqui vem o erro, viu? Ó, depois da vírgula. Respondendo perante o fisco apenas ao erro, até o limite da cota. Ah, não, eu só sou dono de 10%. O imposto é R$ 1.000, eu sou responsável só por R$ 100. Não, meu amigo. Você é responsável pelos 1.000 todo, tá? Se os outros não pagarem, vamos em cima de você aí. Se os outros não tiverem nenhum, né? Um dinheiro aí pra gente arrastar aí nas contas, letra E para ser a resposta, né? Cada coproprietário é responsável pelo imposto sobre toda a propriedade, respondendo, né, perante o fisco pelo todo. Aí falou aí da solidariedade, né? Solidariedade. Letra E de escola, né? Olha aí, questão 25. A empresa Odisseia Indústria e Comércio, cuja atividade compreende compra e venda, né? Vamos lá, onde é que eu parei? A empresa Odisseia Indústria e Comércio, cuja atividade compreende compra e venda mercantil, anteriormente localizada na cidade de Santa Rita de Sapucaí, Minas Gerais, transferiu sua sede administrativa para Minas Gerais, para o interior do estado, né? Do Minas Gerais para o Amazonas, em área rural distante mais de 300 quilômetros, centro urbano mais próximo, né? Mais próximo e de acesso precário por via rodoviária e fluvial. E ainda por deliberação dos acionistas, sua antiga sede do estado de Minas Gerais foi convertida em filial. E vou parar aqui, vamos ver qual é o comando da questão. Em face à situação hipotética apresentada do ordenamento jurídico, a Receita Federal agiu corretamente, né? Vamos ver o que a Receita Federal fez.
A Receita Federal do Brasil verificou que, após o procedimento administrativo regular, que a mudança de localização da sede para local de difícil acesso dificulta a fiscalização tributária, além do que ali não se encontrava guardados os livros e registros fiscais da empresa. Apurou a fiscalização federal, né, que o local da efetiva administração da empresa continuava a ser Minas Gerais, olha aí. Em razão dessa situação, a Receita Federal determinou a reversão do domicílio tributário da empresa para a localidade anterior em sua filial. Olha aí, é? A minha empresa que era lá em Minas Gerais, eu vou transferir lá do lado de uma tribo indígena. Aí vai lá, auditor, fiscalizar lá, vai lá ler os livros lá do lado, né? Engraçado essa questão. 300 quilômetros do centro urbano mais próximo, precário, né? É. Então, gente, ó, difícil acesso, né? Então, em face da situação hipotética apresentada e do ordenamento jurídico vigente, a Receita Federal agiu, vamos lá. Isso aqui, gente, as regras de domicílio, né? Tá cobrando as regras de domicílio tributário. Vamos relembrar, gente. Primeira casa, a pessoa escolhe, domicílio é meu, vai ser endereço tal. Aí, caso não escolha, aí tem aquelas regras lá. Pessoas naturais, onde está isso, Júlio? Está no artigo 127. Pessoas naturais, residência habitual, pessoas jurídicas, lugar da sede, as pessoas de direito público, né? As repartições. Aí vem o parágrafo primeiro. Quando não couber a aplicação das regras fixadas, o domicílio é o local da situação dos bens, onde ocorreu, né, os fatos geradores. Aí o parágrafo segundo é o que responde essa questão, parágrafo 2º do artigo 127, né? A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do parágrafo anterior. Entendeu? Parágrafo 2º do artigo 127. Meu amigo, o cara tá botando esse endereço aí para dificultar, né, a nossa fiscalização. Então, olha aí. Letra A, agiu corretamente? Olha aí, gente, corretamente sim, pode recusar? Pode. Incorretamente, eliminaria. Ficou 3 corretamente aí, né? Olha aí, corretamente, pois em relação às pessoas de direito privado, não há previsão legal que possibilite a eleição. Não, gente, toda pessoas jurídicas, olha aí, todo mundo contribuinte, né, sendo pessoa natural, pessoa jurídica, direito privado, direito público, todo mundo vai definir o seu endereço, tá? Não há previsão que possibilite a eleição. Primeira regra é eleição, gente. Primeira regra é eleição. Aí segunda regra tem lá, caso, né, tem lá 3 casos, né? Havendo esta faculdade apenas para as pessoas naturais. Olha o que fala, vamos ler aqui. Na falta de eleição pelo contribuinte ou responsável de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal. Aí vem lá os segundos casos, na falta de eleição. Não está dizendo se é pessoa natural ou pessoa jurídica, né? Olha aí. Letra C, corretamente, visto que a hipótese de recusa do domicílio eleito, a legislação determina que se considere como domicílio fiscal do contribuinte o último local. Gente, não existe isso aqui, ó. O último local em que não é, embora a Receita mudou lá, né? Desconsiderou, não existe essa regra de último local. Vamos ver a letra E. Corretamente, pois a escolha do local da sede da empresa é livremente feita por seus controladores. Mas, olha aí, ela escolheu, a empresa escolheu. Ei, a minha sede é lá na tribo indígena lá. Mas, para fins tributários, pode a administração tributária fundamentadamente recusar o domicílio eleito, olha aí. E recusou nos casos em que o novo domicílio fiscal impossibilite ou dificulte a fiscalização dos tributos. Perfeito. Perfeito, a letra E aí é o gabarito, beleza? Terminamos aí, boas questões, né? Boas questões da FCC. Até o próximo bloco aí de questões.